João 4:5. Foi, pois, a uma cidade, isto é, Jesus, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou. Quer dizer, eu sou o Messias. Eu falo contigo. Eu que falo contigo. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Quer dizer, o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. É uma história muito interessante que nos traz como não somente uma mulher na cidade de Sicar, uma samaritana, como também muitas pessoas naquela cidade foi salva. E nós vemos a última leitura, muitos daquela cidade compreendendo, estava ali o Salvador do mundo. Mas é interessante como o Senhor Jesus se apresentou primeiramente. Nós vemos um homem cansado, nós vemos um homem com fome, um homem com sede, sentado naquele poço, e então chega aquela mulher, aquela senhora. E aí começa o assunto, o grande assunto da salvação. O homem sedento, que pedia
um pouco d'água. Durante a conversa, ele se torna o doador, não de água, não da água que ele estava pedindo, mas como nós lemos aqui, da água que salta. Ele tinha condições de não dar simplesmente um copo, um balde de água natural, mas nós vemos que aquele homem sedento ali, ele tinha condições de dar a água para a alma, não para o estômago, nem para a língua, para a alma. E era aí que ele queria chegar. É aí que Deus quer chegar em todos nós. É aí que ele tem chegado em muitos, como ele alcançou aquela mulher. A princípio parece meio confuso, meio estranho. A gente não entende. A mulher também não entendia. Então você não se assuste, não se preocupe. Porque a gente está acostumado com ver, sentir, pensar, analisar, calcular, e se não caber dentro dessa caixinha que a gente tem, nada funciona. Mas Deus vai mais além do que esta caixinha. Ele quer alcançar a verdadeira pessoa, a alma, como a Bíblia descreve. Ele quer e ele tem que fazer isso. Ele tem que ultrapassar além dos seus ouvidos, além do seu entendimento da nossa mente. Ele tem que chegar na sua alma. Se ele não chegar aí, você nunca vai encontrar Deus. Não. É isso que aconteceu com a mulher. É isto que aconteceu com várias pessoas lá em questão de 2 dias. Muita gente foram salvas. Eles não fizeram um estudo bíblico com Cristo, não decoraram toda a Bíblia com Ele. Não, eles conheceram Ele intimamente na sua alma e aí foram salvos. É isto que você precisa. É isso que cada pessoa que foi salva fez um dia. O conheceu realmente. Teve o primeiro contato pela fé com esta pessoa. E ela foi salva, ela sabe que foi salva. Não porque a sua mente lhe diz que foi salva, mas porque a verdadeira pessoa depositou a sua fé numa outra verdadeira pessoa, Cristo. Viu nele a suficiência. É o que está aqui na nossa história, eu estou tirando tudo daqui. Viu nele a suficiência, o valor da sua morte, o valor do seu sangue. Mas como vocês podem ter certeza? Como isto funciona? Como eu disse, estamos acostumados a lidar com coisas materiais, com sentimentos naturais. A alma que é salva, a pessoa que foi salva, ela depositou a fé em coisas sobrenaturais, reais. O que é isto? O que você está falando? A mensagem do Evangelho anuncia uma obra para nós que agradou plenamente a Deus, a obra de Cristo na cruz. Uma obra que aparentemente as pessoas estavam vendo um homem crucificado, um homem às vezes falava alguma coisa, um homem ensanguentado, um homem entre 2 malfeitores. Mas a Bíblia diz mais do que isto. Ela diz o que ninguém estava vendo ali, mas que a alma que é salva compreende e descansa nessa palavra, que Ele levou em seu corpo os meus pecados sobre aquele madeiro. Ou seja, aquele homem Jesus estava sofrendo por minha culpa, por meus pecados que eu tenho para com Deus. E a Bíblia e o Espírito Santo leva esta alma, este pecador, a aceitar
um substituto, esta substituição, o valor dele, porque a Bíblia diz, a tirar o versículo daqui, mas estava por aí, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. É isto que Deus anuncia na sua palavra do seu bendito Filho. Você diz, mas eu sei deste versículo. Pois é, mas a sua alma já descansou nesta mensagem? Por isso que eu estou dizendo. A pessoa que vai ser salva, a pessoa que é salva, o assunto não fica só decidido na mente, porque você pode entender muito bem na sua mente, mas nunca ser salvo. Mas nós vemos aqui, voltando para a nossa história, espero que possa até o fim da reunião lhe ajudar, como você ser salvo, como você decidir esse assunto, particular, pessoal, você mesmo. Nós vemos este homem sedento, enfim, oferecendo, como nós lemos, a água viva, ou seja, vida eterna. Ele aproveitou aquela situação para transmitir àquela senhora. E como nós vemos, não era só ela que precisava desta água viva, mas todos naquela cidade de Sicar, e não somente naquela cidade, mas em todo o mundo precisamos desta água viva. Aquele que estava com fome, vemos que reconheceram e viram nele como o Salvador do mundo. A salvação é para o perdido, a água é para o sedento. A alma tem sede. As pessoas, os pecadores, as pessoas no mundo não conseguem ver que esta sede só é atendida e saciada por esta pessoa. Ele disse, eu tenho a água viva. Este poço, este ou tantos outros, estas águas nunca vão poder saciar a sua alma, mas eu tenho a água que você precisa. A água viva para a tua alma, não para o teu corpo, para o físico, mas eu tenho a água para a tua alma. Você não vai precisar mais estar correndo atrás de coisas para satisfazer a sua alma. Sede e fome vamos continuar tendo, mas essa questão da nossa alma, a sede espiritual que cada pessoa tem, só Cristo pode atender. Mas vamos pensar como o Senhor Jesus começou a apresentar este assunto para ela. Ele disse aqui, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se tu conheceras o dom de Deus, um dom é um presente. Ela disse, se tu conheceras o presente de Deus, quem é o presente de Deus? Ele disse, tu pediria para o presente de Deus e ele te daria água viva. João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Está aí o dom de Deus, é o seu Filho. Ele está dizendo, se tu conheceras o presente de Deus, era Ele mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, um dom, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas note o que está dizendo aqui. Tu lhe pedirias. Mas se Deus está dando, parece que é um contraste, né? Por que que tu tem que pedir? Você está acompanhando? Se tu conheceras o dom, o presente de Deus, e quem é o que te diz,
dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se é um dom, por que tem que pedir? Como é que se explica isto? Parece complicado, né? Esse pedido vem de uma alma com sede. Uma alma sedenta. Uma alma que reconhece: eu preciso deste dom de Deus. Esta mulher não entendeu, talvez também você não está entendendo, o versículo seguinte diz: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe o que a mulher disse? Senhor, dá-me essa água. Pronto, ela pediu. Ela recebeu? Não. Por quê? Porque ela pediu com a boca. Muita gente está dizendo: eu quero essa salvação. Só com a boca. Mas então como essa mulher descobriu e ela foi salva? O Senhor tocou aonde estava a sede dela. Tocou na alma dela aonde realmente tinha que sair a voz para pedir desta água viva. Eu não sei se está entendendo. Não era só uma questão de mente, uma questão de boca. É o que muita gente diz: salvação é de graça, eu sei, eu acredito. É só Cristo pode nos salvar. Eu já entendi. E eu quero. Mas por que as pessoas não são salvas? Porque não é a alma que está pedindo. A alma ainda está procurando os prazeres desta vida. Está se saciando com as coisas desta vida. Note que quando o Senhor Jesus tocou na alma dela, ele disse: olha, vai lá, chama o teu marido e vem cá. E olha, este homem que me conhece. Porque ela disse: olha, eu não tenho marido. Pois é, tu tivesse 5 maridos, o que agora tem não é teu marido. O que aconteceu aqui? É onde Deus quer chegar em cada pessoa para atuar a salvação. Na alma. E Ele quer mexer aonde realmente existe a sede. Sabe? As pessoas mentalmente sabem que o pecado é um problema. Mas a alma ama ainda o pecado. Quer correr atrás do pecado. Se diverte em seus pecados. É aí que Deus quer mostrar. Era o que estava fazendo com essa senhora. Olha, Ele queria dizer: eu tenho água viva, mas não é para o teu estômago, é para a tua alma. Ela disse: olha, Senhor, eu estou vendo que tu é profeta. Interessante, ela começou dizendo que ele era um judeu, né? Mas agora ela já mudou. É um profeta. É assim que a pessoa vai chegar na salvação. Primeiro, só tem Cristo como alguém que morreu, um bom homem. Mas depois começa a ver: não, este homem sabe da minha vida. Ele quer atender algo mais profundo da minha alma. Ele quer me salvar. Ele quer ser meu Senhor. Daí essa mulher começou a falar sobre religião. Sim, ela tinha religião também. Ela disse: olha, Senhor, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Lá tem um templo, mas nós temos a nossa religião aqui também, no nosso monte. E aí, quem é que está certo? É assim que as pessoas normalmente lidam com as coisas de Deus. As pessoas querem Deus só na superfície.
Ela já levou para o templo, para as coisas exteriores, né? Mas Deus não quer exterior, Ele quer o interior. Deus não quer o seu dinheiro, meu amigo. Ele quer mais do que o seu dinheiro. Ele quer você. Dinheiro é fácil de dar para Deus. O coração é mais difícil. Ele quer é você. A mulher começou a falar sobre religião. E nisso incluía todas as práticas religiosas, os rituais, as roupas, e isso e aquilo. O Senhor disse, olha, mulher, sabe de uma coisa? Deus está procurando adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Você sabia disso? Só a presença num local assim, ou seja, em qualquer outro local, isso não significa muita coisa. É bom, sim, é bom. Se não tem pessoas aqui para ouvir, mas só o corpo. Mente, nota, ele quer em espírito, ou seja, é a verdadeira pessoa. Deus não quer simplesmente uma coisa superficial. Ele diz aqui que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito, não é em palavras, não é só na boca, só pensamentos. É em espírito, isso significa a verdadeira pessoa, em espírito e em verdade. E sabe quem é a pessoa que pode levar cada um de nós a adorar a Deus em espírito e em verdade? Não sou eu. Não é o seu José, Joel, ou Wesley, ou outros. É o Senhor Jesus. É por isto que Ele se apresentou a ela. Ela disse, eu sei, sim, eu sei, Senhor. Quando o Messias vier, Ele vai nos explicar tudo. Mas Ele disse, está aqui, sou eu. É eu que vou te levar a Deus. É eu. Eu não sei se você está entendendo, mas a mulher entendeu. A mulher entendeu. Ela entendeu, ela chegou neste ponto, deixou o seu cântaro, foi na cidade e anunciou àqueles homens, vende, eu encontrei Cristo, eu encontrei o Messias prometido. E aqueles homens foram, e sabem que encontraram também Ele. Mas nós lemos que eles creram nele. Não simplesmente as verdades que ele estava dizendo, não. Nós lemos aqui que estas pessoas disseram, verdadeiramente este é o Cristo, o Salvador do mundo. Ou seja, o Salvador deles. Aquela pessoa, aquele simples judeu, dentre tantos judeus, que chegou ali cansado, com sede, ele tinha água viva para oferecer para aquelas pessoas. Aquele homem com fome, ele tinha a salvação para oferecer para eles. Aquele homem cansado, era ele que podia e pode ainda hoje salvar o pecador e fazer dele um adorador de Deus. E notamos, essa mulher tinha uma vida bem baixa, vamos dizer. Talvez uma pessoa bem considerada pecadora na cidade. Mas note que o Senhor fala para ela e que ela podia ser tal pessoa, uma adoradora de Deus em espírito e em verdade. Ou seja, não importa o quão pecador a pessoa tenha sido, o quanto tem ofendido a Deus, o valor da morte de Cristo, meu amigo, nos perdoa de todos os nossos pecados, nos torna um filho de Deus.
E este pobre pecador que um dia estava longe de Deus, agora pelo sangue de Cristo chegou perto de Deus. E ele pode ser um adorador de Deus, em espírito e em verdade. Quer dizer, Deus, através de Cristo, da sua salvação, ele transforma este pecador, muda a sua vida, como aconteceu com esta mulher. Ela compreendeu. O Espírito Santo ajudou ela, através das palavras de Cristo. E quando ele se apresentou como Salvador, como aquele que estava ali para atender a sua necessidade, a sua sede espiritual, aquela mulher foi salva aquele dia. Não somente ela. 2 dias ele ficou lá. E nós vemos que muitas outras pessoas creram em Cristo. Onde é que está a dificuldade na salvação? Está em Deus chegar. Notaram? A princípio estava na superfície, né? A mulher só estava lidando com as coisas naturais. Mas Deus quer chegar na sua alma, como ele chegou na alma daquela mulher. E mostrou a grande necessidade que estava lá dentro, no fundo da sua alma. Ele se apresentou como a água viva. Ele disse, aquele que recebe a água viva que eu estou para dar, se fará nele uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Ou seja, a salvação que Deus dá, meu amigo, é uma salvação eterna. O pecador, enquanto ainda não tem essa salvação, a sua alma passa sede. É por isso que ele corre atrás de divertimento, de festas que o mundo oferece, e nada sacia. Ele tem as suas decepções, as suas amarguras, então ele vai de novo e corre daqui para lá, e entretenimentos. Alma com sede. Sede. Aonde só Deus pode preencher. O Senhor Jesus, vou terminar, numa certa festa, um pouco mais adiante, naquele mesmo livro, no último dia, o grande dia da festa, ele se pôs em pé e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva correrão do seu ventre. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Prezado ouvinte, todos que foram salvos até hoje foram porque depositaram a sua fé, a sua confiança em Cristo. Mas o que ele fez? Ele pagou a sua dívida, a minha dívida, para com Deus. E este livro sagrado nos diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. As pessoas, mas eu não entendo. Note, é a sua alma, meu amigo, que tem que crer em Cristo. A mente pode decidir, mas o coração ainda está longe de Deus. Como isto? A alma tem que se arrepender dos seus pecados. Arrependimento sincero. E compreender, eu preciso desta salvação, custe o que custar. Não é assim? Você é enganado pela sua mente, porque talvez agora você está decidido, daqui a alguns minutos está decidido, mas daqui a pouco pronto, já passou. Assim é a mente. Mas a alma não. A alma que está sofrendo a sede, a alma que decide buscar essa salvação, custe o que custar, ela quer. E vai só descansar quando confiar em Cristo para a sua salvação. Faça isso, meu amigo, não perca mais tempo, sabe? Olha, a vida está passando. Logo nós temos que partir para a eternidade. Vai chegar a sua vez. E como está o seu caso? Você já está salvo? Salvação existe. Para você ser salvo, basta você crer em Cristo. Para você se perder, basta você ficar como está. Não precisa fazer mais nada. É mais fácil se perder, né? Crê no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo. Vamos orar.